Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma videoaula de língua portuguesa. Hoje eu vou falar para vocês a respeito de semântica, que é o estudo, da significação das palavras. O estudo das significações das palavras é um assunto da língua portuguesa exclusivo da semântica. No que diz respeito ao aspecto semântico da língua, pode-se destacar 3 propriedades. Então, nós vamos estudar hoje a sinonímia, antonímia e a polissemia. Então, já resumindo, sinônimo, A primeira é o sinônimo. A sinonímia é aquela que tem o mesmo significado. Antonímia, aquilo que vocês conhecem por antônimos, significados contrários. E a polissemia, a mesma palavra, ela vai assumir significados, sentidos diferentes, dependendo do contexto em que ela estiver inserida. Então, a primeira, sinonímia é a divisão na semântica que estuda as palavras sinônimas, ou aquelas que possuem significados ou sentido semelhante. Vejamos. Então, aqui eu coloquei para vocês 3 exemplos onde a gente pode observar essa sinonímia. O primeiro, a garota renunciou veemente ao pedido para que comesse. Segundo, a menina recusou energicamente ao pedido para que comesse. E o 3, a mocinha rejeitou impetuosamente ao pedido para que comesse. Então, vocês observaram que eu grifei os verbos, Renunciou, recusou e rejeitou. Por quê? Nós vamos ver aqui também, eu não grifei, mas ele também possui o mesmo sentido, garota, menina e mocinha. Quando eu uso esses 3 substantivos, eles são palavras sinônimas, ou seja, eles também têm o mesmo sentido, o mesmo significado. Garota é o mesmo que menina e o mesmo que mocinha. E a mesma coisa acontece com os verbos renunciou, recusou e rejeitou. Eles têm o mesmo significado, então são palavras sinônimas. Vemos que os substantivos, garota, menina e mocinha têm o mesmo significado, sentido. Todos correspondem e nos remete à figura de uma jovem. Então, as 3 palavras, tanto garota, menina como mocinha, elas dão a ideia, nos remete à figura de uma jovem. Então, por isso são palavras sinônimas, com o mesmo significado. Assim também são os verbos renunciou, recusou e rejeitou, que nos transmite a ideia de repulsa, de não querer algo. Então, quando eu digo que ela renunciou, que ela recusou, que ela rejeitou, o pedido para que comesse, então isso vai me dar a ideia de que uma ideia de repulsa, uma ideia de que ela não queria aquilo. Então, os 3 verbos também possuem o mesmo sentido, o mesmo significado. E também os advérbios que nos falam de maneira que a ação foi cometida: veemente, energicamente e impetuosamente, ou seja, de modo intenso. Esses verbos também apresentam o mesmo sentido. Podemos concluir, a partir dessa análise, que a sinonímia é a relação das palavras, então, que possuem significados comuns, O objeto possuidor da maior quantidade de sinonímias ou sinônimos que existe é, com certeza, o dicionário. Então, é nele, quando eu tenho uma palavra e eu não sei o significado, ou eu quero trocar e usar uma outra com o mesmo sentido, eu me recorro sempre ao dicionário, porque ele é o objeto possuidor de maior quantidade de sinônimos que existe. A antonímia, então olha lá, se por um lado a sinonímia é o estudo das palavras dos significados semelhantes na língua, a antonímia é o contrário dessa definição, tá? É o antônimo que vocês já viram anteriormente. Então, eles apresentam um sentido contrário. Por exemplo, vida, morte, noite, dia,
São palavras com sentido contrário. Olha aqui, 2 exemplos. A garota renunciou veemente ao pedido para que comesse. O 2. A senhora aceitou passivamente ao pedido para que comesse. Então, quando eu vejo aqui, ó, o garota, né, e o senhora, não são sentidos contrários? Garota é o contrário de senhora. Renunciou é o contrário de aceitou. Portanto, são antônimos. E também no advérbio, ó, veemente e passivamente. Então, são palavras que apresentam sentido contrário, são os antônimos, e é o que a gente chama dentro da semântica de antonímia. Percebemos que garota tem significado oposto à senhora, assim como os verbos renunciou e aceitou. O um é o contrário do outro. E também os advérbios, né? Ó, a palavrinha veemente e passivamente dão a ideia de algo contrário. Assim, quando opto por uma palavra, opto também pelo seu significado, que de alguma forma remete a um outro sentido em oposição. Por exemplo, se alguém diz ela é bela, quer dizer o mesmo que ela não é feia. Então, aos estudos das palavras que indicam sentidos opostos, é o que a gente denomina de antonímia. Então, o que vocês têm que guardar até aqui? As sinonímias são as palavras que apresentam o mesmo sentido, o mesmo significado. E a antonímia são as palavras que apresentam sentidos contrários, significados contrários. Agora, nós temos a polissemia ou homonímia, que é a mesma coisa. Então, quando é que nós vamos ter a polissemia? Uma mesma palavra na língua, ela pode assumir diferentes significados, o que vai depender do contexto em que ela estiver inserida. Então, eu posso usar uma mesma palavra, só que dependendo do contexto em que ela for inserida, ela vai apresentar significados diferentes. Eu trouxe aqui alguns exemplos para vocês. A menina fez uma bola de sabão com um brinquedo. A mãe comprou uma bola de basquete para o filho. O rapaz disse que sua barriga tem formato de bola. A professora falou para desenhar uma bola. Então, qual foi a palavra que se repetiu aí nas 4 orações? A palavrinha bola, não foi? Ó, a menina fez uma bola de sabão, a mãe comprou uma bola de basquete, a barriga tem formato de bola e a professora pediu para desenhar a bola. A bola que aparece na frase 4, na 3, 2 e 1, é a mesma bola? Eu estou falando da mesma coisa? Não, né, gente? Quando eu digo que a menina fez uma bola de sabão, a palavra bola de sabão é essa expressão me remete a uma ideia, diferente de quando eu digo que a mãe comprou uma bola de basquete. A bola de basquete é a mesma da bola de sabão? Não. Mas não está escrito bola igualzinho? Está. Então, por que que isso acontece? Por que que ela tem um significado, um sentido diferente? Porque vai depender do contexto em que a palavra estiver inserida. Então, ó, o rapaz disse que sua barriga tem formato de bola. E a professora falou para desenhar uma bola. Vocês viram que nas 4 orações apareceu a palavra bola. Só que em cada uma delas com um sentido, com um significado diferente. Então, quando isso acontece, é o que eu chamo de polissemia ou homonímia. É a mesma palavra, só que dependendo do contexto em que ela for inserida, ela assume um sentido, um significado diferente. Então, aqui só está a explicação, ó, daquilo que eu já falei. Constatamos que uma mesma palavra, no caso a palavra bola, assumiu diferentes significados a partir de um contexto, de uma situação de linguagem, diferente nas frases, respectivamente. O formato que a bolha de sabão fez, o objeto usado em jogos, né? Então, quando ele falou na bola de sabão, era o formato que a bola do sabão fazia, que a bolha do sabão fazia, né? Quando eu falou da bola de basquete, é o objeto usado nos jogos. A bola, né, que a barriga parecia, é o aspecto arredondado da barriga.
E quando a professora pediu para desenhar uma bola, era o sentido de círculo, de circunferência. Então, vocês viram que em cada frase ela apresenta um sentido diferente, um significado diferente, ok? Então, gente, esses três itens que eu tinha para explicar para vocês a respeito da semântica, a sinonímia, que são as palavras que apresentam o mesmo significado, antonímias, significados contrários, né? E a polissemia é aquela mesma palavra, só que dependendo do contexto em que ela for inserida, ela apresenta significados diferentes. Bom, depois dessa explicação, eu vou pedir para que vocês façam as atividades da apostila da página 14. Só tem uma página a respeito de semântica, é a página 14. Aí depois da 14, vocês vão lá na página 26, que é o que aprendi, que é uma revisão de tudo que a gente já fez até agora, tá bom? Então, na página 26, vocês vão fazer até o exercício 6, só a página 26, então 14 e 26. Feito isso, vocês também realizarão as atividades que está disponível no link da escola, tá? Lá tem mais uma atividade para ser realizada, que vocês vão copiar, responder e tá entregando na escola posteriormente. Vocês já sabem, né? O link da escola é esse aqui, ó, bit.ly/Zilda Soares. Tá ok? Então, até mais. Qualquer dúvida, vocês podem me chamar, que eu estou à disposição para tirar as dúvidas de vocês. Tchau, tchau.